E olha, a gente está vivendo, né, um tempo de muita aceleração, sobrecarga emocional, sobrecarga no trabalho. Inevitavelmente, quando a gente tem essa sobrecarga, o nosso corpo reage. Não é exagero a gente dizer que se torna palco de conflitos internos. Quem nunca ouviu aquela coisa, isso é coisa da sua cabeça? Pois é, a gente está falando dessas doenças psicossomáticas. E para a gente entender como que a nossa mente influencia o nosso corpo, hoje a gente está recebendo a neuropsicóloga Aline Schwartz. Como é que eu falei? Schwartz. Ela que vai conversar com a gente, então. Dá umas dicas também para você que muitas vezes está sofrendo alguma coisa na pele, de repente, e não sabe o que é, pode descobrir que pode ser um problema psicológico, não é isso? Exatamente. Aline, bem-vinda. Obrigada. Muitas vezes a gente fala, né? O nosso corpo fala. Sai, por exemplo, às vezes doenças de pele, muitas vezes problema no estômago, e a gente vai ver que tem tudo um fundo emocional nisso. Normalmente a gente sabe que as doenças psicossomáticas, elas podem sim ter um fundo emocional, né? Então a gente fala que um grande sofrimento emocional, ele pode sim trazer ou uma causa ou às vezes uma intensificação realmente diante daquele problema, né? Então por isso é muito importante que a pessoa consiga olhar tanto para o aspecto emocional e para o físico ao mesmo tempo, né? E quais são dessas doenças psicossomáticas que a gente pode, de repente, até enumerar? Sim, na verdade existem vários sinais e sintomas, né, que podem levar a pessoa realmente a começar a desconfiar de uma doença psicossomática. Mas normalmente elas estão muito atreladas, as principais a essas questões cutâneas, né, então manchas na pele, erupções na pele, coceiras, né, então são as mais comuns. Mas também existem muitas dores, então relacionadas às dores musculares ou às vezes às dores físicas, de dor de cabeça, por exemplo, né, além também de questões gastrointestinais. Então, quem nunca ouviu falar, né, da gastrite nervosa, por exemplo, então a ansiedade e o estresse podem realmente intensificar bastante o quadro. E como que os profissionais conseguem até identificar essas doenças e que elas podem ter esse fundo emocional? Normalmente, quando a gente fala a respeito desse tipo de questão, geralmente ela passa num clínico inicialmente para conseguir observar se existe alguma causa clínica de fato, algo que possa justificar isso. Posteriormente, geralmente é encaminhado para alguns exames, né? Então, sejam eles exames de sangue, exames de imagem, e posteriormente, às vezes, passa aí pelo psicólogo para poder fazer uma avaliação do quadro. Como é que está o nível de ansiedade, estresse daquele indivíduo, se ele passou por alguma condição que possa gerar um estresse maior, que possa, talvez, justificar essa questão desse diagnóstico. E como que o estresse pode desencadear algo até mais crônico, algo mais sério mesmo, de repente, que as pessoas às vezes, não imaginava que a minha cabeça poderia estar desencadeando tudo isso? O que acaba acontecendo, né? Quando a gente fala a respeito do estresse, um estresse crônico, ele ativa, né, o sistema ali simpático e, consequentemente, ele gera também mais cortisol. Isso pode fazer com que isso desregule a nossa questão inflamatória do corpo e, ao mesmo tempo, a nossa percepção de dor. Então, é onde a pessoa consegue, por vezes, sentir um pouco mais de dor em algumas regiões, ou às vezes elas têm uma sensibilidade ou realmente geram inflamações no corpo, como as dermatites, como a gente falou, que a pessoa não tinha consciência, ela começa a desenvolver, justamente por conta desse aumento de ansiedade e estresse. E quando procurar ajuda? De repente, assim, já percebeu umas coisinhas simples, não, mas passa, não vou ao médico, não tem problema, mas quando de repente perceber que algumas pequenas coisas podem já estar atrelado, ter algum problema? Sim, normalmente a gente fala que tudo que vem de algum tempo e que não vem tendo melhor, acho que já é válido poder passar por um médico e poder fazer uma avaliação. Sempre uma avaliação clínica é recomendada nesses casos. Mas, posteriormente, passou por os exames, viu que não teve nada, a gente pode buscar aí um psicólogo ou fazer isso em conjunto, mas sempre que tiver já trazendo um dano e já está de uma forma persistente, vale muito a pena procurar uma medicação. Remédio, então, não está funcionando, não está adiantando, então vamos procurar uma ajuda diferente. De repente, não só o médico, pode ser também, vamos lá no psicólogo para ver o que isso pode estar... Você estava conversando um pouquinho antes que você trabalha também em empresas, né? Isso. As empresas também estão percebendo isso, né? Que a saúde emocional dos funcionários também está prejudicada e pode estar desenvolvendo doenças que estão trazendo para o dia a dia?
Com certeza, né? Então, a gente vem de anos que cada vez mais os afastamentos por motivos psicológicos, né, vem acontecendo cada vez mais. Então, a gente teve um número estrondoso, na faixa de 400 mil lá, que eu nem lembro agora exatamente o número, mas a gente sabe que é um número extremamente grande e que levou até a necessidade de reforma. Então, a gente sabe que a tendência é que esse seja um olhar aí mais intenso aí da empresa para poder olhar a saúde desses colaboradores também. E cada vez mais, então, está tendo esse trabalho em parceria com psicólogos, com psiquiatras, com o clínico geral, para poder tratar essas doenças que acabam se desenvolvendo a partir de problemas psicológicos, ansiedade, depressão? Com certeza, né? Porque a gente vê que sozinhos a gente fica às vezes meio no escuro. Então, um tratamento sozinho, seja do psicólogo para tratar algumas questões físicas, também não vai funcionar, como vice-versa. Então, esse trabalho conjunto ele é muito interessante, porque ele realmente permite a melhora do indivíduo como um todo, né? E a gente consegue ter essa parceria para conseguir realmente tratar aquilo que a pessoa precisa. E a gente está falando muito de adulto, né? De gente que está trabalhando, mas e hoje em dia as crianças também? Porque a gente percebe que as crianças parece que estão mais ansiosas, não sei se é muito eletrônico, rede social, celular. Vocês têm percebido também em consultório esse aumento na demanda para as crianças? Com certeza, né? Então a gente percebe realmente que as crianças vêm, por muitos momentos, se tornando mais ansiosas, né? E isso tem uma série de fatores que podem justificar, mas um deles realmente é justamente essa condição de o acesso às informações e o acesso às coisas à volta são muito fáceis, né? Então acaba fazendo com que a frustração seja mais difícil, gera mais ansiedade, as coisas são mais urgentes e pode fazer com que realmente as crianças aumentem essa ansiedade. Então é muito importante que os pais, as pessoas, os cuidadores à volta possam perceber para que isso não se torne, né, mais crônico e de repente leve isso para uma fase adulta. Poder administrar e entender o que é essa ansiedade, como cuidar dela logo no início é algo que pode facilitar muito e ajudar muito no desenvolvimento dela como adulto. E às vezes até os próprios pais ou cuidadores tomar cuidado para não deixar as crianças mais ansiosas, né? De repente, esse jeito mais afobado, de repente essa ansiedade em querer resolver tudo, fazer mil coisas, não passar para a criança, porque elas recebem muito pela observação. Com certeza, e é muito interessante também porque às vezes a gente percebe que esses pais, ao conseguirem cuidar desses filhos, quando eles percebem essa ansiedade, eles acabam notando que eles também são ansiosos, né? Então às vezes vão pela busca do filho e falam, nossa, então eu vi que eu fiz uma técnica de respiração com meu filho, eu vi que me ajudou, daí eu comecei a perceber que eu também estava gerenciando essa ansiedade, veio de mim, então é interessante porque acaba se tornando um trabalho às vezes da família, né? E eu queria que você desse uma dica, então, para quem está em casa acompanhando a gente, de como perceber, de repente, como é o melhor tratamento, que dicas que você daria para quem está, de repente, percebendo que pode estar sofrendo? A primeira coisa que eu acho que é importante da gente poder pensar é justamente que muitas pessoas que estão com uma doença psicossomática, elas costumam pensar numa culpa, numa sensação de que eu não gerenciei a minha emoção direito, eu não consigo lidar com tudo isso. E eu acho que a primeira coisa é entender que não é sobre isso, né? Não é porque a pessoa é fraca que ela está tendo esse desconforto. Como eu sempre falo, se a gente quando está feliz, às vezes a gente fica empolgado, às vezes sobe aquela energia, fica naquela vontade de se agitar. Então, a emoção ela traz uma resposta fisiológica. Então, da mesma maneira que uma intensidade, um sofrimento emocional também pode trazer essa resposta, né? Então, primeira coisa é poder ter essa percepção de que é algo que faz parte, né? E posteriormente tentar buscar realmente ajuda. Então, buscar um médico, buscar um psicólogo para esse trabalho conjunto e entender que isso faz parte de uma situação que ela vai poder passar, que ela vai poder encontrar as ferramentas necessárias para poder passar por esse momento. E que tem gente para ajudar, né? Ela não precisa passar por isso sozinha. Tem sempre alguém ali, um profissional que pode te ajudar. Com certeza, a quebrar esses padrões que fazem com que ela sempre repita e esteja nessa condição. Então, tem pessoas treinadas para isso. Perfeito. Aline, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui ao Benção da Manhã. Muito obrigada, eu que agradeço.